Polícia investiga agressão a 2 crianças em Valparaíso. E você vai ver ainda. Em Goiânia, a polícia investiga caso de menino agredido por um homem em uma quadra de esportes. Polícia realiza a 5ª fase da Operação Mãos à Obra. Procon divulga a pesquisa de preços de itens da ceia de Natal. É agora, no Jornal Anhanguera, 2ª edição. Olá, boa noite. A gente começa essa edição falando de um caso de agressão a 2 crianças que aconteceu no Céu Azul, em Valparaíso. O vídeo que mostra a violência estava gravado no celular da mãe das crianças. Nesse vídeo, o padrasto chega com um cinto e agride o menino e a menina sentada no carrinho. O caso foi no Céu Azul, em Valparaíso. Os avós denunciaram ao Conselho Tutelar depois que viram este vídeo, que já estava gravado há mais de um mês no celular da mãe das crianças. A criança de 3 anos e a irmã de 1 ano estão sob a guarda dos avós. O menino contou para a avó como era maltratado. Aí contou que o cara bateu nele com cinto, não deixava ele comer, que era para não fazer cocô, para não dar descarga no banheiro. O laudo do IML, que confirmou as agressões, mostrou também que o menino apresentava lesões recentes. Segundo a polícia, o agressor é Pedro Paulo da Silva Leite, que continua solto. Os avós maternos também acusam a mãe. Ela não cuidava, não dava banho, não lavava roupinha, não dava comida. Ela batia, ela agredia porque a criança queria comer, queria comer. O caso está sendo investigado. O delegado disse que o inquérito deve ser concluído em até 30 dias e que o padrasto pode ser indiciado por lesão corporal, maus tratos e tortura. A mãe também pode responder se a polícia concluir que ela também maltratou os filhos e foi conivente com o agressor. As medidas de polícia judiciais estão sendo adotadas no sentido de responsabilizar as pessoas que foram coniventes e também aquela que praticou esses atos bárbaros. Os avós agora vão pedir a guarda definitiva das crianças. Eu estou todo amor, eu estou todo carinho, que chegou umas crianças fragilizadas. Então eu estou dando todo o meu tempo para eles. E em Goiânia, a polícia também está investigando um caso de agressão a uma criança. O caso aconteceu na quadra de um prédio. As imagens das câmeras de segurança já foram requisitadas pela polícia. Esse vídeo mostra o momento em que um menino vai chutar a bola. Chega então outra criança e chuta primeiro. O pai do menino de 2 anos repreende a outra criança no canto da quadra. Depois joga o menino de 5 anos de idade no chão. O homem assinou um termo de ocorrência e vai responder por tentativa de lesão corporal. Uma audiência foi marcada para o dia 27 de julho do ano que vem. E segundo o boletim de ocorrência, o homem admitiu que repreendeu o menino e chegou a erguer a criança do chão e soltar em seguida, mas negou que tivesse cometido agressões físicas e verbais e que estava arrependido do que fez. É considerado o foragido da justiça o gerente do Banco do Brasil de Formosa, suspeito de integrar um grupo que, segundo a justiça, participava de um esquema de fraudes de licitações em Planaltina de Goiás. Ele deveria ter sido preso hoje em mais uma fase da Operação Mãos à Obra. Esta é a 5ª fase da operação que já prendeu funcionários públicos e empresários de Planaltina de Goiás, Goiânia e Distrito Federal. O grupo é suspeito de fraudar licitações e superfaturar a reforma do prédio da Câmara no ano passado. O valor desviado pode ultrapassar R$500 mil. A operação também investiga o pagamento de diárias de vereadores, com a falsificação de comprovantes para justificar os gastos. A prisão preventiva do ex-prefeito foi decretada depois do surgimento de novas provas, que, segundo o Ministério Público, reforçam que o pastor André chefiava um esquema de desvio de dinheiro no Legislativo na época em que era presidente da Câmara de Vereadores. A falsificação de documentos enviados ao MP pelos investigados também levou à prisão de um ex-procurador jurídico da Câmara. O ex-procurador jurídico ele é apontado como o grande responsável, ao lado do investigado André, ex-prefeito, de ter fraudado, ter falsificado esses documentos antes deles serem encaminhados ao Ministério Público, ainda durante a primeira fase das investigações.
Esses fatos eles foram corroborados nas fases seguintes e, em razão disso, ambos tiveram as prisões decretadas. O gerente da agência do Banco do Brasil de Formosa também teve a prisão temporária decretada. Ele teria recebido dinheiro público para fazer uma transação proibida por lei. Segundo as investigações, ele descontava em dinheiro cheques que eram destinados ao pagamento de gastos da Câmara e recebia uma porcentagem dessa quantia. O ex-gestor de contratos da Câmara que negociou a transação já está preso. Está sendo investigado pela prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro por ter recebido na sua conta um dinheiro ilegal, um dinheiro público, para que ele realizasse uma operação proibida por lei, beneficiando um dos investigados que já se encontra preso preventivamente. Nós não conseguimos contato com a defesa do pastor André. Em nota, o Banco do Brasil disse que colabora com as autoridades competentes na apuração do caso desde o início das investigações. A gente vai para a nossa primeira pausa para os comerciais e a seguir vamos mostrar que bandidos roubaram e incendiaram uma escola de educação infantil em Cristalina. E a gente segue acompanhando os desdobramentos da prisão do médium João de Deus. Agora são 7h22. Voltamos já. E o incêndio destruiu parte de um centro municipal de educação infantil no distrito de São Bartolomeu, próximo a Cristalina. Segundo os bombeiros, o fogo destruiu documentações, brinquedos, computadores, impressoras, atingiu 2 salas e outras 2 tiveram os tetos danificados. Os bombeiros disseram ainda que, no momento do combate ao incêndio, equipes da Guarda Municipal prenderam um homem suspeito de ter furtado o local. Depois, a Guarda conseguiu prender um segundo suspeito. Os 2 homens foram encaminhados para a delegacia de Cristalina e, de acordo com a delegada responsável pelo caso, os suspeitos negam o roubo. Segundo a assessoria de comunicação da Prefeitura de Cristalina, a escola possui vigilante noturno, mas pela manhã ele não estava. O motivo da falta está sendo apurada pela Prefeitura. A TV Anhanguera teve acesso a documentos da inteligência da Polícia Civil que estavam monitorando o médium antes dele ser preso. Segundo o relatório, João de Deus viajou de avião 2 dias depois que as denúncias vieram à tona. O documento que a TV Anhanguera teve acesso mostra que um veículo de propriedade de João de Deus foi encontrado no aeroporto de Anápolis e que o médium embarcou em uma aeronave no domingo, dia 9 de dezembro, entre 8h20 e 9h30 da manhã. João de Deus possui uma aeronave modelo jatinho que fica em um dos hangares do aeroporto. No documento, os policiais também relatam dificuldades para conseguir informações no aeroporto, dizendo que o gerente determinou aos funcionários que está proibido repassar qualquer informação. Sabe-se também que João de Deus tem alta influência no aeroporto de Anápolis, onde o mesmo faz doações monetárias. A TV Anhanguera teve acesso ao pedido de prisão preventiva de João Teixeira de Farias, o João de Deus. No documento, a polícia argumentava que a prisão preventiva serviria para garantia da ordem pública, econômica, para assegurar a aplicação da lei quando houver provas da ocorrência do crime e indícios suficientes da autoria. Uma vítima relatou que, depois de comentar a respeito do registro de ocorrência a moradores de Abadiânia, eles a alertaram do risco de morte, visto a temeridade que todos têm de João de Deus, pois dizem que ele manda matar todos aqueles que o afrontam. Segundo a Polícia Civil, o prestígio de João de Deus reforça o temor que as vítimas tinham em relatar tais fatos para as autoridades públicas ou mesmo pedir ajuda logo após os atendimentos. Isso porque não há dúvidas quanto às represálias ou mesmo descrédito que sofreriam dos seguidores que se encontravam no local, caso elas gritassem por auxílio. João de Deus continua preso no complexo prisional de Aparecida. Esta noite, João de Deus começou a dormir sozinho numa cela com cama e armário. Mas durante o dia, ele tem que retornar à cela, onde estão outros 3 detentos, para dividir o banheiro. Na Polícia Civil, 15 mulheres prestaram depoimento. O comportamento nesses depoimentos tem um ato comum,
modus operandi comum, e é isso que foi traçado por diversas vítimas que não se conhecem. Enfim, cada um traça uma situação e a gente percebe uma igualdade aí de comportamento. Por telefone, Carlos Kennedy de Souza, gerente do aeroporto de Anápolis, negou todas as informações repassadas pela polícia sobre as doações de dinheiro que João de Deus teria feito para o aeroporto. A AGETOP, que administra o local, informou que desconhece o fato e que está à disposição da polícia. Mais uma rápida pausa e a seguir vamos falar de economia. Você que ainda vai fazer as compras para a ceia de Natal precisa ficar em alerta. O Procon Goiás fez uma pesquisa mostrando que alguns produtos tiveram redução de preço, mas outros tiveram aumento. E nesse período de férias escolares aumenta o número de trotes nas centrais de atendimento. Nós voltamos já. E nesse período de férias escolares, aumenta o número de trotes para os serviços de emergências. Uma brincadeira que pode custar uma vida. Polícia Militar, bom dia. Todo dia, a central de atendimento do 190 recebe mais de 5.000 ligações. Ele estava agredindo a mãe dele, que ele bate na mãe dele, mora só ele e a mãe dele. Eu estava vindo aqui para o trabalho aqui na Asa Sul e eu fui assaltada. Levou meu celular e levou dinheiro. Olha, eu vou passar para os prefixos para que eles façam um patrulhamento na hora, na área aí. Mas apesar de ser um serviço para emergências, é comum esse tipo de ligação aí. Polícia Militar, emergência. Polícia Militar, emergência. Fora os trotes, como esse aí. Tudo bem. É porque aqui, né, aqui tá criando uma briga, tá matando. Eu vou dar pra minha mãe. Agatha. Olá? Sei lá. Quem passa trote acha que isso é só uma brincadeira, mas na verdade está tirando a chance de quem realmente precisa de ajuda de receber socorro. Hoje, a quantidade de trotes corresponde a mais da metade das chamadas discadas para o 190, mas que os policiais não conseguem atender. Só este ano, a Polícia Militar recebeu mais de 100.000 trotes. E segundo a PM, esse número costuma aumentar durante as férias escolares. Toda vez eu tenho um trote, eu deixo de receber 1, 2, 3, muitas vezes outras tantas ligações de violência doméstica, de um assalto em andamento. Ao ocupar as nossas linhas, a gente não consegue alocar os recursos disponíveis a quem de fato necessita. Os pais precisam ficar atentos. E você, está se programando para fazer as compras da ceia de Natal? Então prepare o bolso. O Procon Goiás fez uma pesquisa de preços e alguns itens, como as aves, tiveram um aumento de cerca de 8%. Antes de encher o carrinho no supermercado, já tem muita gente com a calculadora na mão. Afinal de contas, economizar é para o ano todo, até para o Natal. Eu vou em todos e volto. Se comprar lá tiver mais caro, eu volto aqui pegar um item. Produtos que fazem parte da ceia natalina, como castanhas, frutas, panetones, peru, pernil, chester, frango e bebidas, são indispensáveis. Mas para a Gisele, o que não pode mesmo faltar é o peru, o arroz com as uvas passas, né, que eu gosto muito, o milho também, e mais o quê? Panetone, né? De acordo com a pesquisa divulgada pelo Procon Goiás, esse ano alguns itens da ceia de Natal, como as frutas, por exemplo, tiveram um aumento de 3,77%. Já as carnes e aves, o aumento foi ainda maior, cerca de 8%. E já para os que não dispensam o panetone, uma boa notícia. Esse item teve uma redução de menos de 3%. Para que a ceia de Natal não cause um rombo no orçamento, o consumidor deve sempre fazer uma boa pesquisa antes de ir às compras, mesmo que perca um pouco de tempo no supermercado. No final das contas, isso vai fazer uma enorme diferença no bolso. Para a gerente desse supermercado, este ano o consumidor está antecipando as compras da ceia, uma forma de economizar. Tem produtos que a gente está já com estoque pequeno, porque ele está antecipando as compras, para ficar melhor para o dia do Natal, principalmente que o Natal esse ano é numa terça-feira.
Para denúncias e orientações de consumo, o número do PROCON é o 151. O J2 de hoje fica por aqui. Outras notícias do estado no Bom Dia Goiás. Para você uma boa noite, até amanhã. Tchau.